É um grande prazer estar com você mais uma vez aqui no programa Tempo de Atitude da Igreja Batista Atitude em Cordeiro. E nós estamos aqui na rua José Olímpio de Carvalho, número 660, aqui no bairro Sana Campos, em Cordeiro, próximo aqui do Colégio Estadual Antônio Peckley. E eu queria dizer para você que Deus tem algo especial para falar com você hoje. E nós estamos aqui com o propósito de ouvirmos a voz de Deus. Então eu convido você que você pare um instante para que nós possamos juntos buscar a presença do Senhor, para que nós possamos juntos ouvir a voz de Deus. E o tema da mensagem de hoje é a oração que Deus atende. E a base do que vamos conversar hoje está lá em Mateus capítulo 21. Eu queria compartilhar com você os versículos 17 a 21 desse texto. Diz assim a palavra de Deus: e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Eu queria fazer uma oração com você nesse momento. Eu convido você que você feche agora os seus olhos, ao mesmo onde você está, e eleve seus pensamentos a Deus para que juntos possamos buscar a presença do Senhor. Ó Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que cada pessoa, Senhor Deus, que está agora participando conosco deste programa, possa ter a oportunidade de ouvir a Tua voz. Senhor, que em nome de Jesus, cada pessoa ao alcance deste programa possa ter uma experiência pessoal contigo neste momento. E te pedimos, Pai, fala conosco nesta hora. Em o nome de Jesus, amém. Bom, queridos, nós vemos no texto que acabamos de ler que Jesus estava ali com seus discípulos e durante o percurso da sua caminhada, Jesus teve fome. Interessante é ressaltar o fato de que a palavra de Deus, ela mostra a todo tempo a humanidade de Jesus enquanto esteve conosco aqui nesta terra. Jesus, apesar de ser Deus, apesar de ter todo o poder debaixo do seu controle e sob o seu comando, Jesus, mesmo assim, enquanto estava aqui, era homem como nós. Estava sujeito às mesmas circunstâncias a que eu e você estamos sujeitos todos os dias. E isso é muito importante ressaltarmos, porque o fato de que Jesus viveu nesta terra e também passou pelas mesmas situações que eu e você passamos todos os dias, nos faz lembrar que Jesus é aquele que conhece as nossas necessidades. Ele sabe exatamente aonde o nosso calo aperta. Ele sabe exatamente como é a nossa circunstância da humanidade que vivemos nesta terra. E por isso, Jesus também conhece você muito melhor do que você mesmo é capaz de se conhecer. Ele conhece o que somos, como somos, as nossas falibilidades, as nossas limitações, tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo pelo que passamos, Jesus conhece. E o fato dele conhecer faz também que nós, interessantemente, possamos nos admirar mais ainda acerca desse amor que o Senhor tem por nós. Porque mesmo conhecendo a natureza humana, mesmo sabendo que somos como somos, Jesus nos ama. E o amor dele por nós é incondicional. O amor de Jesus por mim e por você não depende de qualquer circunstância. O amor que Jesus tem por cada um de nós, ele é movido por algo que não somos capazes de compreender. Porque o Senhor nos ama como ama. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que amor é esse? Um amor que nos alcança onde quer que estejamos,
um amor que nos alcança mesmo com todos os nossos problemas e dificuldades, um amor que não olha para aquilo que fizemos ou que deixamos de fazer, mas que está muito mais preocupado com aquilo que faremos daqui para diante, porque o Senhor quer trazer a nós a oportunidade de viver uma nova vida. Então, queridos, precisamos entender que Jesus compreende as nossas necessidades. Ele sabe daquilo que somos capazes, Ele sabe também daquilo que não somos capazes. Ele conhece as nossas limitações, mas Ele nos ama, mesmo sendo quem somos. E isso é muito importante entendermos, porque todos os dias, Satanás, o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, procura de uma forma ou de outra levar-nos a ter uma ideia errada daquilo que verdadeiramente somos. O inimigo procura colocar em nossa mente, em nosso coração, aqueles problemas que temos, aquelas limitações que temos, acusando-nos dia e noite, dizendo que nós não somos capazes de sermos além daquilo que somos. Quando, na verdade, Jesus nos convida a viver uma nova vida com Ele. Na verdade, o inimigo ele mostra para a gente o nosso passado, mas Jesus nos mostra o futuro que podemos ter ao seu lado. Querido, fica tranquilo em relação ao problema que você está vivendo, a dificuldade que você está passando. O Senhor te ama e Ele conhece as tuas necessidades muito melhor do que você mesmo é capaz de conhecer. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e certamente tudo mais Ele fará. E no texto que nós acabamos de ler, nós vemos então que Jesus estava passando ali pelo caminho e Ele teve fome e avistou então uma figueira, e aquela figueira estava cheia de folhas. Quando Jesus olha aquela figueira cheia de folhas, Ele pressupõe então que ali há frutos. Ele então vai na direção daquela árvore e chega ali e procura frutos naquela árvore, mas ele não encontra. E ele então declara para aquela árvore: nunca mais alguém comerá algum fruto de você. Sabe, queridos, quando a gente pensa nessa situação, a gente pode pensar então que talvez Jesus tenha sido um pouco duro com a árvore. Ele não deu uma segunda chance para aquela árvore. Ele, ao olhar para aquela árvore e ver que ela não tinha frutos, ele então mandou que aquela árvore se secasse. Mas a verdade é que a figueira é uma árvore muito interessante. E ela, quando produz folhas, ela produz folhas para produzir frutos. Na verdade, a figueira, quando produz folhas, ela já está na época de produção de frutos. E aquela figueira, então, com aquela aparência cheia de folhas, ela na verdade estava aparentando que na verdade ela não era. E aí está uma grande lição que precisamos aprender. Na verdade, Jesus não está preocupado com o fato de termos ou não limitações, mas precisamos verdadeiramente, no nosso relacionamento com Deus, transmitir diante do Senhor transparência. E não buscarmos ser aquilo que não somos, não buscarmos aparentar aquilo que na verdade não somos. Muitas vezes, queridos, nós estamos vivendo de aparências. Muitas pessoas hoje, elas trazem uma imagem que, se olhando para elas, a gente pode pensar que está tudo muito bem. E hoje em dia, com as mídias sociais, isso está cada vez pior, porque na verdade nós vemos a todo instante que as pessoas elas procuram estabelecer ou construir imagens de pessoas bem-sucedidas, de pessoas felizes, de pessoas prósperas, quando muitas vezes por dentro estão destruídas. A verdade é que dentro do contexto da sociedade em que vivemos, muitas vezes nós vivemos solidão no meio de uma multidão. Muitas vezes nós estamos sozinhos no meio de uma multidão. E às vezes a gente mesmo esconde esse sentimento de solidão para aparentar aquilo que não somos. E isso pode nos destruir. Quando na verdade nós colocamos diante de Deus as nossas necessidades, precisamos expor o nosso coração ao Senhor. Precisamos mostrar aquilo que verdadeiramente somos. Toda pessoa que tem algum tipo de vício ou quando está passando por um processo de cura, a primeira
fase, a primeira parte de qualquer tratamento para a cura de um vício, por exemplo, é a admissão da existência do problema. Quando uma pessoa ela passa por uma situação de alcoolismo, por exemplo, muitas vezes ela já está viciada no álcool, mas ela não é capaz de admitir o fato. E muitas vezes, por isso mesmo, fica inviável a cura, porque se a pessoa não admite o problema, ela então não tem como procurar ajuda. Sabe, precisamos entender que dentro de nós existe um espaço em nosso coração que só pode ser preenchido pela presença de Jesus. E quanto mais negamos esse fato, mais então tentamos preencher esse espaço dentro de nós com aquilo que na verdade não vai trazer a nós felicidade. Quantas e quantas pessoas têm tentado preencher o espaço no coração, espaço esse reservado para Jesus, com bebidas, com fumo, com drogas, com noitadas, com noites de situações que podem muito bem destruir a história de alguém. E muitas vezes, queridos, a gente vai para uma festa, a gente vai para algum lugar e ali naquele momento é uma alegria, naquele momento é uma felicidade, mas quando a gente chega em casa, quando as luzes se apagam, quando o som cessa e quando a gente deita a cabeça no travesseiro, só você sabe a dor que você sente. Eu quero dizer uma coisa para você. Esse espaço no coração que todos nós temos só pode ser preenchido pela presença de Jesus. Na verdade, Jesus não condenou aquela árvore pelo fato dela simplesmente não ter frutos. Jesus condenou aquela árvore porque ela aparentava uma coisa e na verdade não era. Ela aparentava, ela tinha uma aparência de sucesso, uma aparência de alegria, uma aparência de uma árvore viçosa, para que quando as pessoas olhassem, vissem e dissessem assim, poxa, ela é uma pessoa bem-sucedida, ela é uma árvore bem-sucedida, ela está ali com folhas viçosas, mas que na verdade por dentro nada tinha para oferecer. E Jesus então mostra com esse fato que precisamos verdadeiramente buscar aquilo de que necessitamos. E aquilo que necessitamos é termos um relacionamento verdadeiro, íntimo, sincero e pessoal com Jesus. Os discípulos então ficam admirados pelo fato de que aquela árvore se seca imediatamente, logo após a palavra de Jesus. E Jesus então diz para eles o seguinte, olha, se vocês tiverem fé, vocês poderão fazer coisas muito maiores do que isso que eu acabo de fazer. O que Jesus quer dizer para os discípulos e quer dizer também para mim e para você, é que quando estamos na presença dele, nada é impossível. Quando estamos debaixo da direção de Cristo, nada é impossível. Quando estamos debaixo da bênção de Deus sobre nossas vidas, nada é impossível. Creia nisso. Na medida em que nós nos colocamos nas mãos do Senhor, nós somos capazes de fazer coisas que nem sequer imaginávamos. Porque, na verdade, não somos nós quem fazemos, mas é Jesus que faz. É o Espírito Santo de Deus quem faz, através de cada um de nós. Mas para isso a gente precisa se abrir, para que o Senhor possa agir através de nós. Porque eu quero dizer para você uma coisa, neste momento, Deus tem um propósito para a sua vida. E você pode se perguntar e dizer assim para mim, mas pastor, como é que você pode ter certeza que Deus tem um propósito para a minha vida? Eu quero dizer para você o seguinte, ninguém fica aqui mais do que 1 minuto além do tempo necessário para cumprir a vontade de Deus. Você pode ter certeza que se você está aqui nesta terra, você tem a oportunidade de viver o propósito de Deus. Mas isso é uma escolha e você precisa escolher viver ao lado de Jesus. É uma decisão. Todos nós precisamos decidir a cada dia viver a vontade de Deus. E eu e você não somos diferentes disso. Cada um de nós precisamos entender que precisamos tomar essa decisão a cada dia, a cada momento. Precisamos entregar as nossas vidas ao Senhor. Precisamos entregar os nossos sonhos, os nossos planos, também as nossas necessidades e problemas, porque Ele cuida de nós. Ele quer cuidar de você. Ele quer trazer a você nova esperança. E certamente, se você permitir, Ele vai fazer isso na sua vida ainda hoje.
Jesus então mostra para os discípulos que se eles confiarem no Senhor, se eles tiverem fé e entregarem suas vidas e seus corações ao Senhor de forma incondicional, eles poderão viver o extraordinário em Deus. E viver o extraordinário em Deus é viver além daquilo que somos capazes de fazer pelas nossas próprias forças. Viver o extraordinário em Deus é experimentar coisas que nós mesmos não somos capazes de fazer. Porque quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor, Ele faz por nós, Ele luta por nós, Ele peleja por nós e Ele vai ao nosso lado na caminhada. Jesus então diz que tudo aquilo que eu e você pedirmos em oração, se crermos, receberemos. E aí eu quero conversar com você sobre esse versículo da palavra de Deus. Muitas vezes nós entendemos então que na medida em que pedirmos alguma coisa ao Senhor, Ele vai nos responder. E isso às vezes faz com que a gente espere que Deus faça aquilo que nós queremos que Ele faça. Quando na verdade o princípio é um pouco diferente. Na verdade, o que Jesus quer dizer aqui é que se nós crermos no Senhor, tudo aquilo que pedirmos, iremos receber na medida em que tivermos fé. E a fé, ela é o firme fundamento das coisas que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. A fé, ela se manifesta em nós de dentro para fora. E ela gera em nós a confiança e a certeza de que mesmo que as circunstâncias da vida digam não, se o Senhor estiver conosco, nós iremos enfrentar os desafios, mas iremos vencer. E a verdade é, queridos, que muitas vezes orações que fazemos não são atendidas porque elas não passam pelo crivo da vontade de Deus. Elas não passam pelo crivo daquilo que Deus verdadeiramente quer fazer em nós através do seu propósito para as nossas vidas. Muitas vezes nós pedimos coisas a Deus para simplesmente recebermos algo que não vai fazer bem a gente. Ou muitas vezes para saciar um desejo pessoal nosso, por uma questão egoísta ou por um sentimento que não tem nada a ver com a vontade de Deus. E a verdade é que muitas vezes nós pedimos e não recebemos, porque não sabemos pedir. O que verdadeiramente Jesus nos convida a fazer é viver uma vida debaixo da direção de Deus. E quando estamos debaixo da direção de Deus, não existem impossíveis. Quando estamos debaixo da bênção de Deus, não existem limitações que possam nos impedir de viver a plenitude da glória de Deus. A verdade é que em todos os momentos da nossa vida, que entregamos-nos incondicionalmente à vontade de Deus, debaixo da vontade de Deus estamos protegidos. Debaixo da vontade de Deus temos a bênção e a direção de Deus, de tal maneira que o impossível, ao nosso ver, aos nossos olhos humanos, se torna possível em Deus. Eu quero dizer para você que a situação que você vive hoje, ela não é um limitador para aquilo que Deus irá fazer na sua vida. O que limita a ação de Deus na vida do homem não são os problemas e as circunstâncias. O que limita a ação de Deus na vida do homem é quando, na verdade, nós não cremos de fato em Deus. Porque para confiarmos em Deus, precisamos nos entregar. A verdade é que quando nós confiamos, nós entregamos. Digamos aqui, se porventura você tem confiança em alguém, e alguém que você ama, alguém que você tem plena confiança, e você então precise, de alguma maneira, pedir algo ou algum favor a essa pessoa. Você confiaria que essa pessoa iria te atender porque você tem confiança nessa pessoa. Digamos que você tem algo de muito valor. Digamos que você tem ali uma carteira recheada de dinheiro, ou que você tem algo muito precioso, por exemplo, um filho. Você confia um filho ou uma grande soma de recursos ou algo que você realmente tem como algo de grande valor a alguém em quem você confia. Se você não confia, você não entrega. E com Deus é a mesma coisa. Quando confiamos no Senhor, quando temos confiança plena em Deus, nós entregamos diante dele, porque nós cremos que o Senhor vai cuidar. Nós cremos que o Senhor vai
fazer? Nós cremos que Deus terá o melhor. E por essa confiança, então, nós entregamos. E a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. Então, queridos, quando cremos no Senhor, entregamos a ele, confiamos nele e sabemos que a vontade de Deus, ela será boa, perfeita e agradável, porque Deus nos ama incondicionalmente. E aquele que ama quer sempre o melhor. Se Jesus nos ama, Ele quer sempre o melhor para cada um de nós. O problema é que nós, às vezes, não confiamos no amor de Deus. E aí, então, a gente quer resolver as questões pelas nossas próprias forças. Nós, então, às vezes, queremos resolver as situações da vida pela nossa própria inteligência. Porque, muitas vezes, nós temos dificuldade em confiar. Nós temos dificuldade em entregar. Mas a gente, quando confia, entrega. Então, queridos, o que Jesus está dizendo é o seguinte: se os discípulos dele crescem verdadeiramente em Deus, através de Jesus, eles então entregariam suas vidas incondicionalmente a Deus. E nada seria impossível. Essa verdade na vida dos discípulos também é uma verdade na minha vida e na sua vida nos dias de hoje. Se nós entregarmos nossas vidas a Jesus, se nós confiarmos integralmente em Deus, se nós depositarmos a nossa confiança em Jesus, certamente Ele fará. E Ele fará muito além daquilo que somos capazes de pedir, de pensar ou de sequer imaginar, porque Ele nos ama incondicionalmente. E esse amor faz com que o Senhor separe para a nossa vida e para a nossa história o melhor. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor caminho para você. Deus tem a melhor solução para você. Deus quer que você caminhe em novidade de vida, um caminho novo, um caminho construído pelas mãos de Deus, para que você viva a plenitude da sua glória no seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida, porque Ele te ama e esse amor te alcança onde quer que você esteja. Mas para isso, você precisa entregar sua vida incondicionalmente nas mãos do Senhor. E eu queria encerrar essa palavra de hoje contando para você uma ilustração sobre o que é confiar em Deus. Uma menina tinha um pai que trabalhava numa mina. E ela então, um dia, foi visitar o seu pai no local de trabalho. E o pai estava lá num buraco, num local muito profundo, em um local escuro, onde ele trabalhava, dentro dessa mina. A menina então, ela ao chegar naquele local, um dia bonito de sol, ela olha para aquele buraco profundo e ela não consegue ver aquilo que estava lá no fundo por causa da escuridão. Mas o pai que estava lá de baixo, ao olhar para cima, via a menina perfeitamente naquele lindo dia de sol. E quando a menina então chega diante daquele buraco, ela chama pelo pai e o pai lá embaixo responde, mas ela não o vê. E ela diz assim: pai, eu não consigo te ver aí embaixo, porque está muito escuro. E o pai de lá de baixo diz para ela: filha, eu consigo ver você perfeitamente por causa da luz do sol. E ela diz assim: mas eu não consigo vê-lo, pai. E ele diz: mas eu consigo te ver. Quer fazer uma coisa então? Pula e eu vou segurar você aqui embaixo. E eu vou receber você nos meus braços. Queridos, muitas vezes nós estamos como essa menina diante de Deus. O Senhor está vendo a nossa situação. Ele conhece os nossos problemas e as nossas limitações. E Ele está dizendo para você hoje: pula, confia em mim, pode pular, e eu vou te receber nos meus braços. Confia no Senhor, entrega a Ele, coloca a sua vida diante dEle e fica tranquilo, porque aquilo que você não é capaz de fazer, Deus há de fazer por mim, por você, por cada um de nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu queria orar com você agora nesse momento. Eu queria entregar a sua vida diante do Senhor. Eu não sei qual é o problema e a dificuldade que você está enfrentando hoje. Talvez seja uma enfermidade, talvez seja o desemprego, talvez seja um problema que você está enfrentando e que você não consegue ver uma solução para essa situação. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Feche os seus olhos agora nesse momento, aí mesmo onde você está, e vamos juntos buscar a presença do Senhor. Ó Deus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Pai,
de estar, Senhor Deus, compartilhando da Tua palavra, Pai, com cada um que está ao alcance deste programa neste momento. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que, Senhor, cada pessoa que está ao alcance, Senhor Deus, deste programa, possa hoje, Senhor, ter um verdadeiro encontro contigo. Senhor, muitas vezes estamos, Senhor, diante de situações que não somos capazes de resolver, diante de circunstâncias que para nós são intransponíveis. Mas, Pai, quando entregamos diante de Ti, quando confiamos em Ti, nada é impossível, porque Tu és o Deus dos impossíveis. O impossível é a área de atuação do Teu Espírito, e por isso te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada um de nós nesta hora. Senhor, toma conta da nossa história e da nossa vida. Senhor, queremos entregar nossas vidas incondicionalmente nas Tuas mãos. Queremos verdadeiramente confiar em Ti e viver o extraordinário em Ti. Faz isso, Senhor, na vida de cada pessoa que está ao alcance deste programa neste momento. Senhor, abençoa o lar, abençoa a família, abençoa a saúde, abençoa, Senhor Deus, o trabalho, as finanças. Ó, Senhor Deus, abençoa cada área da vida, Senhor. E que, Pai, em nome de Jesus, cada um de nós possamos ter verdadeiramente um encontro contigo, um encontro que faz toda a diferença e que muda a história do homem. Nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, em o nome de Jesus. Amém. Olha, foi um grande prazer estar com você. E eu queria mais uma vez convidar você a que nos faça uma visita aqui na Igreja Batista Atitude em Cordeiro, na rua José Olímpio de Carvalho, número 660, no bairro Sena Campos, aqui pertinho do Colégio Estadual Antônio Peckley. Eu quero receber você aqui, quero tomar um cafezinho com você, quero orar com você e quero compartilhar da glória de Deus com você. Creia, Deus tem um propósito para a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.